Querido irmão, querida irmã, encontramos-nos para a leitura orante deste 30º domingo do tempo comum. É o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. É o chamado texto do fariseu e do publicano. Os dois subiram ao templo para orar. Vamos à leitura do texto para a explicação subsequente. Contou Jesus aos discípulos ainda esta parábola. De fato, alguns andavam convencidos de ser justos e desprezavam os outros. Dizia o Senhor: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Querido irmão, querida irmã, é esta a palavra do Evangelho deste 30º domingo. Vamos à explicação. Contou ainda Jesus esta parábola. Contou para quem? Ele contou para os discípulos, não é para as multidões, não é para fariseus que o assediavam, não é para visitantes que o cortejavam, a parábola foi contada para discípulos que o seguiam. E estes discípulos estavam acometidos, digamos assim, de uma certa autossuficiência, um orgulho, uma espécie de altivez, que exaltava a si próprios, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Eis aí discípulos, mas assinalados por comportamentos nada altruístas, nada nobres. Jesus está a falar a eles. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens. Uma parábola. Tem o mesmo endereço, o mesmo objetivo, seguem o mesmo rumo, o templo. Lá, a intenção é a oração. Já desde o tempo dos Salmos se falava que o templo é o lugar onde Deus reside, onde Deus mora. E as tradições dos Salmos em torno ao templo lá eu me encontrarei com Deus face a face. A imagem é bastante ilustrativa.
olhos nos olhos, face a face, grande intimidade. Quem é o fariseu? É uma parábola. Quase sempre somos tentados a olhar com simpatia para o publicano que está lá arrependido, que está lá a pedir perdão, e com antipatia pelo orgulho do fariseu, que parece, por demais soberbo, demasiadamente autossuficiente. Observemos o comportamento do fariseu. O fariseu em pé orava interiormente deste modo. Em pé. De fato, a autêntica oração do homem livre, para os padrões da época, a oração correta era feita em pé, não de joelhos ou outra posição. Em pé, é o homem livre. Eis como rezava: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como o resto dos homens. Eu, né? Parece que o centro não é Deus. Eu. Os outros são ladrões, injustos, adúlteros. Eu não sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. O publicano era uma pessoa desprezada e nos quadros culturais do tempo era desprezível. 2 realidades muito graves na história e na vida de um publicano. O publicano era aquele que cobrava impostos dos judeus em favor dos romanos dominadores. Dominadores que invocavam deuses estrangeiros e profanavam a santidade da terra do povo eleito, a terra de Israel. Eram considerados traidores do povo, por um lado. Por outro, para serem publicanos, eles deveriam prestar culto ao imperador e oferecer um sacrifício ao Deus do imperador. Era uma idolatria pecaminosa gravíssima. Era uma traição do povo e do Deus de Israel, uma dúplice traição. Considerados, pois, pessoas desprezíveis, numa espécie de pecado permanente. Eu não sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana. É que um bom judeu tinha que jejuar 2 vezes por ano. Mas ele fazia isso 2 vezes por semana. Olha quanto crédito espiritual pensava ele ter. Jejuava em lugar e em nome daqueles que nunca jejuavam. De maneira que o jejum deste fariseu compensaria a falta daqueles outros. E quanto mais virtudes houvesse, tanto mais aceleraria a vinda do Messias. Olhe quantas virtudes. Fazia isso na segunda e na quinta-feira, os dias de jejum do fariseu, que equivaliam aos dias de Moisés na montanha. Jejua 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Não é mentira tudo isso que ele diz dele mesmo. Não é falsidade. Um bom fariseu, à época, chegava a admiráveis graus de cumprimento de regras religiosas. Mas ele dava graças a Deus porque ele, fariseu, se considerava bom. O centro não era Deus, era ele. E ele invocava o nome de Deus como um ídolo.
Deus não era alguém que o amava. Era alguém que deveria lhe retribuir por tantas virtudes. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Mantendo-se à distância, distante de Deus e distante dos outros. Não levantava os olhos para o céu. Voltar os olhos para o céu é como se quisesse encontrar-se face a face com Deus. Não era capaz disso, tinha consciência de sua miséria, mas batia no peito dizendo: os orientais têm o hábito de bater no peito para falar de suas misérias espirituais. Mas quem fazia isso? Os homens não faziam, eram as mulheres e os escravos. Este homem se reconhecia sem liberdade. Este homem reconhecia-se em tudo dependente apenas da piedade de Deus. Tem piedade de mim, pecador. Nem pediu perdão. Não porque não queria se arrepender, mas porque estava sem forças até para isso. Reconhecia-se mísero, reconhecia-se totalmente agrilhoado por seus próprios pecados. E olha, nada fala, uma frase: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Só isso. Nem multiplica palavras. E Jesus, um desceu justificado, o outro não. Quem era Deus para o fariseu? Alguém que daria prêmios pelas virtudes, compensações. Quem era Deus para o publicano? E não é que o publicano fosse bom. E não é que o fariseu fosse mau ou falso. Talvez não o fosse. Provavelmente não era. Onde estava realmente a problemática, parece que um precisava da bondade de Deus e outro não. Eis aí a questão central. Um tinha direitos diante de Deus. Nossa, quantos méritos! E o outro não tinha direito nenhum. A única chance para ele é que Deus fosse com ele bom e misericordioso. Um compreendeu quem era Deus. O outro ainda está esperando suas compensações, a que diz ou pretende ter direito. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à parte orante da nossa leitura do texto de hoje, desse domingo, 30º domingo do tempo comum, 23 de outubro. Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 a 14. Como sempre, é preciso que o nosso corpo esteja em condições de oração. Para a alimentação, precisamos disciplinar o nosso organismo. Também para a digestão. Se quisermos fazer uma caminhada, um exercício físico, precisamos aquecer o corpo, os músculos, tonificá-los, para não haver lesões. Para tudo o que se quer fazer quando se trata de algo feito com primor, é preciso orientar, disciplinar, modelar o próprio corpo. Queira, pois, posicionar-se de um modo que favoreça o relaxamento.
Feche seus olhos. Tente aquietar-se, moderando o ritmo da respiração. Vamos respirar de maneira calma. Primeiro, inspirar o ar para dentro. Nenhuma pressa. Parece que somos tentados a apressar tudo. Lentamente. Sentindo que o ar passa pelas narinas, chega à garganta, infla os pulmões. Ainda que sejamos tentados a colocar para fora tudo em altos ritmos, lentamente. Ponhamos o ar para fora, novamente para dentro. Ainda um pouco. E agora vamos pedir que o Espírito de Deus venha orar em nós. Venha orar conosco. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vem fortalecer minha mente, meus pensamentos, minha imaginação, meus afetos, meus sentimentos. Faze-me capaz de convergir para a palavra de Jesus. Toda a minha força interior, para que, dispondo-me, possa o Senhor Jesus falar-me desde dentro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tomar aquelas cenas que o texto nos legou, o fariseu e o publicano. Jesus está a caminho de Jerusalém com os seus discípulos. Talvez em algum bosque, em uma vila, próximo do Rio Jordão, é o caminho. E é possível que tenham parado para um almoço, para o descanso, o repouso, no horário mais quente do dia, numa região extremamente quente. E Jesus conversa com os discípulos. É uma segunda parábola. A anterior era do juiz iníquo e da viúva. Agora é esta. Jesus está a ensinar com atenção, com dedicação, com esmero e com desvelo os seus discípulos. Vamos ver o Senhor e aqueles seus numa sombra, digamos assim, e o Senhor a lhes falar sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu, conhecido deles como fariseu, não individualmente, como pessoa, como sujeito, mas eles eram muito conhecidos e muito numerosos. Um fariseu de grande reconhecimento. O Senhor lhes fala da posição daquele homem altivo que está a falar: Senhor Deus, eu te dou graças. Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os outros. E o Senhor está a lhes falar, e eles observam os gestos de Jesus para referir-se àquele fariseu. Eles são malfeitores, são ladrões, são perversos, são mentirosos.
Podemos até ver o Senhor fazer os gestos para ilustrar a oração daquele fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago a 10ª parte até das minhas hortaliças, eu sou capaz de tantas virtudes. E Jesus continua, fala de um publicano, num lugar recolhido, distante, cabeça baixa. A pessoa, o homem de cabeça baixa, para os padrões da época, era alguém que era servo, não tinha nenhuma liberdade, era escravo, não pertencia a si próprio. E de fato, ele é publicano, ele tem recursos, ele tem dinheiro, mas ele é detestado, ele é rejeitado, ele é tido como um traidor do povo e traidor de Deus. Quem sabe esteja envergonhado. Senhor, tem piedade de mim, pecador. E o Senhor continua, vamos tentar vê-lo a dizer, um voltou justificado, isto é, numa condição de quem acolheu em si mesmo o próprio Deus. O outro não acolheu a ninguém. O primeiro, o publicano, talvez esteja a respirar profundamente e a olhar com alguma grandeza porque se sentiu acolhido por Deus. Ele não tem direitos ao perdão na cultura da época. Ele não tem direitos a permanecer lá no templo, traidor do povo, mas conseguiu entrar. Ele não tem direito de testemunhar nada porque não tem dignidade, uma vez que se afastara de Deus. Mas ele tem um desejo sincero de reconciliar-se, não está bem. Embora nada lhe falte, ele foi à procura de Deus para vê-lo face a face. E agora vamos a mais um passo. Agora sou eu que estou lá a orar. Eu estou lá no templo. Talvez eu queira pedir ao Senhor que valorize os meus méritos, tudo que eu faço de bom. Olha, Senhor, os méritos que trago, as virtudes que cultivo, os benefícios que conquisto, as grandezas que alcanço. Ó, Senhor, gostaria que tu reconhecesses. Vê quão grande esforço é o meu para tornar-me distinto em meio ao povo. Eu tenho um pouco deste fariseu. E há pessoas que eu desprezo. Talvez o Senhor olhe para mim e queira perguntar-se sobre A, B e C. Aquelas pessoas que eu não aceito como elas estão. Mas é possível que eu traga comigo também aqueles traços do publicano. O Senhor sabe que eu sou honesto na minha disposição em querer encontrá-lo lá na sua casa, lá no seu templo. Então é hora de eu formular a minha prece agora. Talvez deva ser assim. Ore comigo. Senhor Deus, quero seguir Jesus no seu caminho para Jerusalém. Tu sabes
Não sou apenas pecador, tu sabes, conheces com que honestidade. Quero acolher Jesus Cristo. Sou grato, Senhor, por tua bondade. Entretanto, Senhor, tornou-se vaidade espiritual. Tudo o que eu fiz como se fossem méritos meus e conquistas minhas. Vem me ajudar, Senhor, a olhar para a tua face misericordiosa e deixar-me impregnar pela tua bondade, que quer me perdoar sempre.